Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, e saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." O funcionário do rei disse: "Senhor, desce antes que meu filho morra." Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está vivo." O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: "A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde." O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: "Teu filho está vivo." Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. A liturgia de hoje fala dos sinais de vida e de esperança próprios da semana que sucede o Domingo da Alegria celebrado ontem. O quarto domingo da Quaresma é chamado Domingo Letare, Domingo da Alegria. E por que Domingo da Alegria, quando estamos num período de penitência, de reflexão maior sobre o pecado? Alegria porque a salvação está chegando. Faltam poucos dias para chegar a Semana Santa e o dia que Jesus nos libertará do pecado morrendo na cruz. O terceiro domingo do Advento também é conhecido como Domingo da Alegria, se bem que o nome é diferente. É Domingo Gaudete. Gaudete é sinônimo de letare. É um domingo gaudete no Advento, pois neste caso é o nascimento de Jesus que está próximo. A primeira leitura do profeta Isaías descreve um novo céu e uma nova terra, a Nova Jerusalém, onde se dará o reinado definitivo de Cristo na terra, o céu na terra. Isso se dará no fim dos tempos. Quando isto ocorrer, não haverá mais dor e sofrimentos. Será a felicidade infinita e eterna. O profeta é porta-voz de Deus, e esse é o sonho que Deus tem para a humanidade, desde a criação do mundo, como vemos na história da salvação. Porém, é precisa a nossa colaboração. Ele tem feito muito por nós, inclusive enviou seu próprio Filho para nos ensinar e agir corretamente, e fazer o bem e a promover a vida, como vemos no Evangelho de hoje. Jesus não encontrou corações abertos entre os seus conterrâneos de Nazaré, a ponto de concluir que nenhum profeta é honrado em sua própria terra. A partir disso, vemos com mais clareza ainda que, sem a abertura do nosso coração, o reino de Deus anunciado por Isaías estará longe de acontecer. Porém, na Galileia, Jesus encontrou corações abertos. Os galileus acreditaram nele, o acolheram bem e assim abriram canais para que a graça de Deus e as transformações acontecessem. Essas transformações foram se expandindo à medida que as pessoas acreditavam. Foi assim em Caná da Galileia, onde ele transformou a água em vinho, e em Cafarnaum, onde, como menciona o Evangelho de hoje, curou o filho de um funcionário do rei que estava morrendo. A fé deste homem foi suficiente para ter o seu filho curado. Pela fé em Jesus, ele viu sinais
e isto foi suficiente para que ele e sua família abraçassem a fé em Jesus e se tornassem discípulos dele. Esse homem nos dá um grande exemplo de fé. É preciso abrir o coração e acreditar para ver as coisas acontecerem. Sem esta abertura do coração, não podemos receber muitos milagres nem ver grandes transformações. Meu coração está aberto para Deus. Deus pode pedir o que quiser, que eu o ouvirei. Pergunto a toda hora para Deus o que Ele quer que eu faça. Não é fácil ter esta abertura e uma abertura total para Deus, pois muitas vezes o que Deus nos pede custa bastante. Estamos apegados a muitas coisas aqui na Terra e nos custa abrir mão delas. Mas devemos pensar que Deus é Pai e nunca pedirá algo que está acima das nossas forças. Depois, pensar que Deus nos dá toda a ajuda para fazermos a sua vontade. Desta forma, também nós podemos pedir ajuda a Deus para fazermos a sua vontade. E, por fim, pensar que fazer a sua vontade é o que realmente nos tornará felizes. Deus tem um plano ascendente de felicidade para nós até chegar ao cume. Confiemos plenamente em Deus e veremos como seus caminhos são maravilhosos e que não é tão difícil assim fazer a sua vontade, pois logo que dizemos sim, vem uma alegria muito grande. O Papa São João Paulo II, quando começou o seu pontificado, disse para escancararmos a porta para Cristo. Façamos isso e veremos como vale a pena. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.